Olá a todos. O objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação de uma aplicação do método SAPEVO-M para a seleção de um helicóptero militar para missões da Marinha. Esse trabalho foi feito pelo Dr. Antônio Sérgio da Silva, ele é doutorando da Universidade Federal Fluminense, e por mim, para a disciplina de pesquisa operacional militar da Universidade Federal Fluminense, que é coordenada pelos professores Dr. Marcos dos Santos e professor Dr. Carlos Francisco Simões Gomes. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela. Bom, então o objetivo, né, esse curso é um curso na área de pesquisa operacional com aplicações militares. Então o objetivo dessa aula é mostrar uma aplicação dentro dessa área, utilizando o método SAPEVO-M, que foi desenvolvido pelo professor Dr. Marcos dos Santos e o professor Dr. Carlos Francisco Simões Gomes, que é um método muito interessante, porque esse método ele é baseado numa soma vetorial das alternativas e dos pesos, no qual ele tem entradas ordinais, né, tem entradas que eles possuem ordem, mas não possuem valor numérico, só que a saída do método é um método que tem saídas cardinais. Então você consegue colocar essas alternativas dentro de uma escala. Bom, então só uma introdução muito rápida a respeito do que é pesquisa operacional. Pesquisa operacional é uma ciência que dá suporte a tomadas de decisão, mesmo tendo cenários complexos e muitas alternativas, dando um total respaldo com as ferramentas da ciência e respaldo matemático a respeito de como é que você consegue chegar na melhor alternativa possível. Ela possui várias ferramentas, né? É um campo de aplicação muito alto, então ela tem programação matemática, análise de decisão multicritério, ideia, teoria das filas, cadeias de Markov, simulação computacional, entre muitas outras. E elas são classificadas dependendo do tipo de tipologia do problema. Então são 5 no total, né? Eu vou falar das principais. Então a gente tem a tipologia de seleção, na qual eu estou selecionando qual que é a melhor alternativa. Tem a tipologia de ordenação, que inclusive é essa específica que a gente vai trabalhar, também chamada de problemática gama, na qual o objetivo é a gente fazer uma ordenação das alternativas. Então essa tipologia, a gama, é o que a gente vai utilizar ao longo desta explicação. Então, conforme eu já comentei, a apresentação do método ela é ordinal. Então, ela é uma ordem das alternativas da primeira para a última. Ela não tem valores numéricos. Então, por isso ela é chamada de ordinal. Só que a saída dela é cardinal. A saída dela, ela cria uma escala numérica, o que mostra a posição de cada alternativa com relação às outras. Ela mostra a distância entre elas. Isso daí nos facilita muito no processo de tomada de decisão e nos permite ter outros tipos de insight. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente parte de uma tabela de conversão de conceitos ordinais, que converte isso para valores numéricos. Então, a gente usa
a tabela de conversão de 7 pontos de Miller, que foi publicado em 1956, conforme vocês estão vendo aqui na parte de baixo do lado direito, na qual vocês têm conceitos de absolutamente pouco importante, menos importante, neutro, mais importante, muito mais importante e absolutamente mais importante. E daí a gente atribui números para isso. Isso daí é uma forma muito simples da gente trabalhar, mesmo que a gente não tenha dados, porque você simplesmente vai fazer uma comparação pareada de cada uma dessas alternativas e classificar, olha, sei lá, tem alternativa A e alternativa B. Você pergunta, qual dessas alternativas é a mais fácil de aplicar? Ah, é a alternativa A. Então você já coloca a alternativa A em primeiro lugar. Aí você coloca uma outra alternativa. Agora a gente tem a alternativa C. Dessas alternativas, qual que é a mais fácil de implementar? É a B ou é a C? Ah, é a C. E assim sucessivamente. E depois a gente vai transformar essas posições em números. Então é extremamente simples de ser usado. E no nosso caso, o que, que a gente vai fazer? Daí tem a figura da pessoa que toma a decisão, que a gente chama de decisores. No nosso caso aqui, nós vamos usar 2 decisores. Então, cada um dos decisores ele está livre para fazer a conceituação e a população das suas notas baseados no seu entendimento a respeito do problema, seguindo essas regras. O método é aplicado em 3 passos, né? Então você transforma preferências ordinais entre os critérios em um vetor de peso dos critérios, transforma as preferências ordinais entre as alternativas para cada critério em pesos parciais das alternativas, né? Que ele é um método compensatório, determina o peso global das alternativas e esse método utiliza comparações pareadas, conforme eu comentei, para fazer a classificação dos critérios utilizando lá a tabela de Miller. De forma resumida, a gente tem lá o método Sapir-Whorf, começa lá com os decisores definindo critérios e alternativas, depois eles expressam as preferências dos critérios, o método Sapir-Whorf transforma preferências ordinais em vetores cardinais, depois ele agrega as preferências dos tomadores de para cada um dos critérios ouvidos a respeito. Depois transforma preferências ordinais em valores cardinais, depois agrega as preferências dos tomadores de decisão, e finalmente os últimos passos, ele apresenta a preferência das alternativas com cardinalidade e a atratividade para cada uma das alternativas. A grande vantagem que a gente tem nesse método é a gente conseguir entender e compreender a distância que a gente tem dentro dessa escala das alternativas, o que nos permite ter outros tipos de insight em comparação a, por exemplo, um método no qual a gente não teria essa distância sendo medida, simplesmente uma posição. Então, nessa aplicação que a gente criou, a gente está fazendo a seleção de um helicóptero de aplicação militar para a Marinha frente a 7 possíveis candidatos. Então, essa seleção do helicóptero, ela envolve avaliação de vários critérios, né, que são normalmente utilizados numa aeronave de asa rotativa, que atenda a necessidades específicas lá das missões que tem por objetivo a aquisição desse equipamento. O que está sendo usado de critérios? Armamentos, né, capacidade e variedade de armas que o helicóptero pode transportar e utilizar, confiabilidade, que é o desempenho consistente e baixo índice de falhas durante as missões, né, durante as operações, os sensores, que são os tipos de sensores que ele usa para fazer detecção, né, navegação, radares, sistema de visão noturna, sistema infravermelho e por aí, carga máxima, a capacidade de carga útil que o helicóptero pode fazer transporte, né, incluindo aí equipamentos e as próprias tropas, a autonomia, que é o alcance máximo e o tempo de voo
que ele tem, sem ter a necessidade de reabastecimento, parte de manobrabilidade, né, que é o grau de facilidade que tem em manobrar e a capacidade de operar em diferentes palcos de conflito, né, em diferentes ambientes e em diferentes condições, e a parte de custo de aquisição e manutenção, que é o preço inicial da compra, né, da aquisição do equipamento, e os custos contínuos de manutenção e operação ao longo do ciclo de vida desse ativo. Então, essa avaliação inicial ela correu de forma ordinal, para cada um dos critérios. Foi feita uma análise pareada, conforme eu comentei, selecionando as ações, e posteriormente a ordenação foi transformada numa posição numérica. Então, por exemplo, você tinha lá primeiro, segundo, terceiro, até sétimo lugar. Ele virou número 1, número 2, número 3, até o número 7. E daí nós criamos as tabelas, né, as tabelas para geração dos vetores. Então, primeiro é a avaliação dos pesos, né, nos quais a gente vê aí essas categorias que foram mencionadas. São selecionados notas de -3 até +3. Depois essas notas são somadas, elas são ponderadas, a gente usa um critério específico de ponderação, que está escrito no artigo original. A gente faz um cálculo da posição normalizada, e depois a gente faz um ranking disso, para cada um dos decisores. Então, para cada um dos decisores, a gente cria esses vetores, depois a gente faz uma agregação desses vetores para cada uma das dimensões. No nosso caso aqui, a gente tem 7 dimensões de seleção. A gente faz essa agregação, e eu estou, inclusive, colocando aí a ordem de agregação do melhor para o pior. Então, esse daqui é a seleção dos pesos. Depois a gente vai fazer a seleção das alternativas para cada um dessas dimensões. Então, eu tenho lá os meus 7 candidatos, nas minhas 7 alternativas, e daí eu vou fazer essa avaliação para a parte de armamentos, então seguindo exatamente a mesma ideia dos pesos, depois para a parte de confiabilidade, depois para a parte de sensores, carga máxima, autonomia, manobrabilidade, custo de aquisição e manutenção. Daí, finalmente, o que vai ser feito? A gente faz uma tabela de agregação, né, que são 2 matrizes, nas quais eu tenho para cada candidato as notas que foram observadas, já agregadas os 2 decisores. Então, eu tenho lá para os helicópteros Votan, Odin, Thor, Loki, Valkyria, Frida e Freya, todas as notas que foram recebidas e agregadas baseadas nos critérios de armamento, confiabilidade, sensores, carga máxima, autonomia, manobrabilidade e custo de aquisição e manutenção. Daí, esta matriz ela vai ser multiplicada pela matriz específica dos pesos de cada uma dos critérios, e a gente chega numa pontuação final. E observem que esta pontuação final, ela não é ordinal, ela é cardinal. Essa pontuação final ela foi feita através da multiplicação de vetores. Então eu consigo, além de ver a ordenação que eu estou mostrando aí na última coluna, né, quem que é o vencedor, nesse caso aqui foi o helicóptero Thor que venceu, eu consigo mostrar isso daí de forma numérica, né, de forma cardinal, e você consegue ver a distância entre os candidatos. Então, por exemplo, entre o primeiro e o segundo candidato, tem lá que o primeiro candidato obteve uma pontuação final de 6.469, o segundo 6.220. Então, eu consigo, justamente a vantagem no método, quando eu tenho uma saída cardinal, é conseguir enxergar essa distância. Então, por exemplo, se os valores são muito próximos, mas o primeiro candidato custa muito mais caro do que o segundo candidato, pode os decisores tomarem a decisão de, ao invés de usar a primeira alternativa, usar a segunda. Só que isso é possível somente porque o método possui essa tecnologia
de saída cardinal. Então, concluindo, o método SAPEVO-M consegue trazer a seleção dentre as alternativas, mesmo que a gente tenha um palco de conflito, um ambiente muito complexo para a seleção com os 7 critérios, com o vencedor, e além disso pode criar uma ordenação com valor numérico e não somente com valor ordinal, que é a grande vantagem desse método em relação ao posicionamento de todas as alternativas. Então, um método muito interessante. Recomendação desse método é que ele tenha no máximo 7 alternativas e 7 critérios, né, por causa da utilização da tabela de Miller. E esse método, ele é um método muito alto nível. Então, ele pode ser usado para decisões a nível estratégico, tático e operacional, mas preferencialmente a nível estratégico, né, ao mais alto nível possível. Deixei aqui a referência do artigo que nós utilizamos. Agradeço aí as pessoas que assistiram este vídeo. Agradeço aí de vocês deixarem um like, fazer comentários e me dar feedback. Se precisarem tirar maiores dúvidas, fazer maiores perguntas, eu estou à disposição. Obrigado a todos.